A palavra do Senhor nos diz em Apocalipse, capítulo 6 e o versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando o verdadeiro e santo dominador não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? A palavra do Senhor nos fala, aleluia, glória a Deus, o tema, os selos. Nós vamos ver que o Cordeiro, aleluia, que abre os selos é Jesus Cristo. Jesus, ele é o único digno de abrir os selos. E nós vamos ver que a palavra do Senhor nos diz no versículo 9, né? Que foi o quinto selo. O quinto selo, quando foi aberto, João, ele vê as almas daqueles que foram mortos, né? As almas daquelas pessoas que foram mortas por amor da palavra de Deus. Aquelas pessoas que morreram, aleluia, por amor do testemunho que deram. São aqueles que estão e estarão diante do Senhor naquele grande dia. Aqueles, aleluia, que não negaram o santo nome do Senhor. Aqueles que testemunharam a palavra, o testemunho de Jesus. Aqueles que tiveram a convicção de guardar a palavra de Deus. João, ele vê, aleluia, que essas pessoas que foram mortos por amor da palavra de Deus, elas aleluia, elas clamavam, aleluia, com grande voz. Essas pessoas, essas almas, elas clamam com grande voz, porque elas querem que o Senhor vinga o sangue delas e deles. Essas pessoas, aleluia, fala com grande voz, dizendo: até quando o verdadeiro e santo dominador, aleluia, não julgas e vingas o nosso sangue. Essas pessoas, aleluia, queriam que o Senhor vingasse o sangue delas, porque elas foram mortos por pessoas que não aceitaram o testemunho de Jesus, por pessoas que têm o espírito de Satanás, por pessoas que têm o espírito do anticristo. Essas almas que foram mortos por amor à palavra de Deus, foram mortos por pessoas que não aceitaram o testemunho de Jesus. Por isso essas almas pedem que o Senhor vinga o sangue delas e deles. Essas almas, aleluia, elas recebem, aleluia, veste cumprida. Essas pessoas, aleluia, que estão diante do Senhor, aleluia, que estão diante do nosso Deus, são aqueles que guardaram o testemunho de Jesus, são aqueles que não negaram o santo nome do Senhor, são aqueles, aleluia, glória a Deus, que verdadeiramente serviram o Senhor com sinceridade. Esses pedem vingança do sangue deles, dos que habitam sobre a terra, porque os que habitam sobre a terra, aleluia, glória a Deus, são aqueles que tiraram a vida dessas pessoas porque não aceitaram o testemunho de Deus, o testemunho que deram, não receberam a palavra do Senhor, aleluia. Hoje em dia nós vimos, aleluia, se cumprindo a cada dia, em muitos lugares, aonde o evangelho do Senhor não é permitido entrar, mas entra missionárias, pastores, pessoas que verdadeiramente querem um compromisso com Deus ali de levar a palavra de Deus para resgatar vidas e almas, e são mortos quando chegam no lugar, quando estão evangelizando pessoas, aleluia, fora do Brasil, em cidades fora do Brasil, aleluia, glória a Deus. Muitos não recebem a palavra do Senhor, muitos são mortos, aleluia, muitos são, aleluia, glória a Deus, mortos pela palavra, porque por amor da palavra de Deus, porque estão testemunhando do Deus que fez os céus e a terra, aleluia. Muitas cidades não aceitam o testemunho de Jesus, muitos lugares as pessoas não aceitam a palavra do Senhor, aleluia, glória a Deus. Mas essas pessoas que estão fazendo isso, matando servos e servas do Senhor, quando vão falar do amor de Deus, não querem receber, o Senhor vingará o sangue deles, o Senhor vingará o sangue daqueles que foram mortos por amor da palavra dele, por amor ao testemunho que deram de Jesus, por amor ao testemunho de vida que tinha, pela sinceridade que tinha diante do Senhor, aleluia, glória a Deus.
Por isso, o Senhor pede para que essas pessoas, aleluia, essas pessoas, elas são dadas vestes compridas e brancas, e o Senhor disse para ela repousar um pouco de tempo. Quando a palavra do Senhor diz, foi dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Aleluias. Essas pessoas receberão vestes compridas, porque venceram pelo sangue do Cordeiro, porque não negaram o santo nome do Senhor, mas serviram Jesus verdadeiramente. Aleluias, glória a Deus. É melhor morrer fazendo a obra do Senhor do que a pessoa morrer no mundo do pecado lá fora. Aleluia, e não receber a salvação. Aleluias. É melhor padecer pela palavra do Senhor fazendo bem e saber que vai receber a salvação, que vai herdar os céus, do que fazer o mal e saber que vai herdar o inferno. Aleluias. Jesus está voltando. Ele vem buscar o seu povo. E é tempo de conserto. É tempo de arrependimento. É tempo de renúncia. É tempo do povo, aleluia, despertar do sonho da indolência. Porque Jesus Cristo está voltando. E muitos aqui no Brasil têm a oportunidade de receber a palavra do Senhor, de receber Jesus Cristo, mas ainda dizem que não agora. E se Jesus voltar na hora que você dizer aleluia para o pastor que falou, irmão, quer aceitar Jesus? E você disser, não, irmão, agora não. Não, pastor, agora não. Aleluias. Se Jesus voltar neste momento, para onde você terá certeza que a sua alma irá? Porque Jesus virá buscar o seu povo. E aqueles que vão estar de vestes compridas, aleluias, são aqueles que venceram pelo sangue do Senhor. São aqueles que venceram, aleluia, glória a Deus, porque testemunharam da palavra do Senhor, do testemunho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O único que é digno da glória, o único que é digno da honra. Se arrependa, irmã, meu irmão, enquanto é tempo. Jesus virá buscar o seu povo. Jesus virá buscar a sua igreja. Não é tempo de se preocupar com os bens materiais. É tempo de colocar a vida no altar e se consertar diante do Senhor. Larga o pecado, larga a arrogância, a mentira, a falsidade e verdadeiramente branquear suas vestes no sangue do Cordeiro, porque Ele virá buscar a sua igreja amada e só subirá aqueles que são verdadeiros, aqueles que são limpos de mão e puros de coração diante do Senhor. Essas pessoas aqui, aleluias, elas venceram. Por quê? Porque elas venceram porque elas guardaram a palavra de Deus. Elas venceram porque elas foram mortas por amor da palavra de Deus, por amor do testemunho que deram. É tempo, aleluia, de buscar mais a Deus. É tempo de estar mais aos pés do Senhor. É tempo de jejuar mais, minha irmã e meu irmão. É tempo de estar mais com a vida diante do altar do Senhor. É tempo de consagrar a vida e colocar no altar. Porque Jesus Cristo virá e só vai subir, aleluia, aqueles que têm sinceridade com o Senhor e que servem Ele de coração, de corpo, alma e espírito. Aleluias, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Deus vai limpar a lágrima daqueles que venceram, daqueles que guardaram a sua santa palavra. Fica com a palavra do Senhor no seu coração essa tarde, porque só Ele merece toda a honra e toda a glória.